Esta aula trata do assunto Conceitos Iniciais de Custos, ministrada pelo professor doutor Francisco Lorenz. Para quem está se preparando para ser contador ou administrador, entender esses conceitos é, sem dúvida, o primeiro passo para conseguir transformar números em decisões poderosas. Vamos juntos, então, desvendar como tudo isso funciona na prática? E para entender a importância disso no dia a dia, nada melhor que um caso prático, né? Então, imaginem a Camisetas Confortáveis Limitada, uma empresa familiar que começou lá nos anos 90, vendendo camisetas esportivas para o pessoal da região. Um negócio que começou pequeno, mas que deu muito certo. Com o tempo, a empresa foi crescendo, expandindo a produção, ganhando mercado, mas, como sempre acontece, o sucesso acaba atraindo concorrentes. De repente, o cenário que era tranquilo ficou bem mais acirrado. O gestor atual, mesmo não sendo contador de formação, sacou na hora que precisava ter uma noção muito mais clara dos números da empresa para poder tomar as decisões certas e manter a competitividade. E aqui a gente chega na questão central que muitos, mas muitos negócios enfrentam. Com a pressão aumentando por todos os lados, como é que um gestor consegue as informações certas para garantir não só a sobrevivência, mas o crescimento da empresa? A resposta, olha só, está num conjunto de ferramentas que a gente vai conhecer agora mesmo. A solução para o dilema da camisetas confortáveis passa por entender que a contabilidade não é uma coisa só, um bloco único. Na verdade, ela oferece diferentes lentes para enxergar a organização. Cada lente tem um foco, um propósito diferente. E o segredo de uma boa gestão é saber exatamente qual lente usar em cada momento. Mas calma lá, antes de sair usando essas lentes, a gente precisa de uma base sólida. Todo mundo precisa falar a mesma língua. No mundo da contabilidade, palavras que parecem comuns como gasto e custo têm significados muito precisos e diferentes. Dominar essa terminologia é o que separa a confusão da clareza na hora de analisar os números. Vamos começar pelo conceito mais amplo de todos, o gasto. Pensa no gasto como qualquer saída de dinheiro da empresa ou até a promessa de uma saída para comprar um produto ou um serviço. É o grande guarda-chuva, o ponto de partida de tudo. Agora, vamos afunilar um pouco. Dentro do universo do gasto, a gente tem o custo. A palavra-chave aqui é produção. Custo é todo gasto que está diretamente ligado à fabricação do produto. No nosso exemplo da confecção, o que seria o custo? O tecido, a linha, a energia das máquinas, o salário do pessoal que está lá no chão de fábrica, tudo isso é custo. E a despesa? Bom, a despesa também é um gasto que a empresa tem para gerar receita, mas ela acontece fora da fábrica. É o dinheiro usado para administrar o negócio e para vender o produto. Pensa no marketing para divulgar as camisetas, no salário da equipe de vendas, na comissão, no aluguel da loja ou do escritório. Isso é despesa. Ok, agora que a gente está falando o mesmo idioma, podemos voltar para as nossas lentes. Vamos ver como cada área da contabilidade usa esses conceitos de custo e despesa para olhar a empresa de ângulos completamente diferentes. Para fora e para dentro, olhando para o passado e projetando o futuro. E olha só que interessante essa tabela. Ela organiza tudo de um jeito muito claro. De um lado, a contabilidade financeira, que olha para o passado, para o público externo, como bancos e governo, e por isso segue regras super rígidas. Do outro, a contabilidade gerencial, que é interna, flexível e totalmente focada em planejar o futuro. E bem no meio, servindo de ponte, está a contabilidade de custos. Ela mergulha no presente, no processo de produção e gera os dados detalhados que alimentam tanto a visão do futuro quanto o registro do passado. Elas trabalham juntas, em equipe. Então, a contabilidade financeira é como se fosse a fotografia oficial da empresa. Ela registra o que já aconteceu com precisão cirúrgica, até porque é uma exigência da lei para prestar contas à sociedade, aos investidores, ao governo. É o histórico financeiro da organização, tudo publicado em relatórios padronizados. Mas só olhar para a foto do passado não garante o futuro, certo? É aqui que o nosso foco muda completamente. Vamos ver como a contabilidade se transforma numa ferramenta ativa para planejar, controlar e, no fim das contas, desenhar o futuro da nossa camisetas confortáveis. E aí a gente volta para o nosso gestor. Ele está lá diante de uma decisão estratégica clássica. Vale mais a pena investir em máquinas novas, em mais pessoal, para lançar uma nova linha de camisetas? Ou será que seria melhor, e talvez mais barato, terceirizar essa produção com uma outra empresa? Como é que se decide isso? É exatamente aqui que a contabilidade gerencial entra em campo. Ela não está nem um pouco presa ao passado. O trabalho dela é projetar cenários, comparar os custos de produzir versus os de terceirizar, estimar lucros, definir orçamentos. É a ferramenta que transforma a incerteza em uma decisão baseada em dados concretos. Certo. Digamos que a decisão foi produzir internamente.
Agora surge outra pergunta, talvez ainda mais fundamental para a sobrevivência do negócio. Que preço a gente coloca na etiqueta dessa camiseta nova? Se for muito alto, ninguém compra. Se for muito baixo, a empresa tem prejuízo. Onde é que está o ponto de equilíbrio? Para responder isso, a gente precisa da lente de aumento, a contabilidade de custos. É ela que vai detalhar na ponta do lápis quanto de tecido, de linha, de energia e de mão de obra cada camiseta consome. Ela mede cada etapa, ajuda a identificar desperdícios e, no final, fornece o número exato para formar o preço. E percebam a conexão. É essa informação super detalhada que nasce aqui, que serve de combustível para a contabilidade gerencial tomar aquela decisão lá atrás, de produzir ou terceirizar. Uma alimenta a outra. É bem fascinante pensar que essas ferramentas, que hoje são tão estratégicas, não surgiram do nada num passe de mágica. Elas foram evoluindo para resolver problemas reais que os negócios enfrentaram ao longo da história. Vamos dar uma olhada bem rápida nessa jornada? A contabilidade de custos nasceu lá na Revolução Industrial, por uma necessidade básica de controlar as novas fábricas. Por muitas décadas, ela foi vista só como uma atividade técnica. Mas como o slide mostra bem, essa visão mudou. A partir dos anos 70, ela começou a apoiar o planejamento e hoje é uma peça-chave da estratégia de qualquer negócio, ajudando a criar valor de verdade. E tudo isso nos traz a grande conclusão da nossa conversa. A mensagem central é que a contabilidade, principalmente a gerencial e a de custos, vai muito, mas muito além de só registrar números. Ela é uma fonte de poder para a gestão. Essa citação resume tudo de forma perfeita. A contabilidade pega toda a movimentação econômica da empresa e transforma aquilo em informação útil, em relatórios que guiam as decisões. No fim das contas, ela é a verdadeira linguagem dos negócios. Então, para quem está se preparando para atuar como contador ou administrador, o ponto crucial é este. Dominar esses conceitos não é sobre ser bom com números, é sobre aprender a traduzir dados em poder. O poder de planejar com segurança, controlar com precisão e, o mais importante de tudo, moldar ativamente o futuro de qualquer organização. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o gestor da Camisetas Confortáveis ou qualquer outro gestor tivesse essas ferramentas e essa clareza em mãos hoje, que decisão estratégica poderia ser tomada para garantir não apenas a competitividade, mas a prosperidade do negócio nos próximos anos? A resposta está lá, nos números, só esperando para ser decifrada.